Olá, tudo bem? Meu nome é Crisiele, sou do Departamento de Educação e estamos aqui para mais uma live da Integra UTF-PR, Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão. Essa semana tivemos várias lives, várias atividades com os nossos acadêmicos, apresentando a nossa universidade. E hoje nós vamos falar sobre a extensão universitária com a professora Franciele Bus, que é chefe do Departamento de Extensão da DPEX Medianeira. Agora, Franciele, é com você, seja bem-vinda, agradeço demais a sua participação aqui conosco e fique à vontade. Bom dia, Crisiele. Bom dia aí quem estiver acompanhando, assistindo, quem está assistindo no momento, quem vai ver depois a gravação aqui da atividade. Então, sou a professora Franciele, tá? Além de eu estar no departamento de extensão, onde eu estou desde 2022, eu também sou professora, tá? Sou professora do departamento de matemática e também sou extensionista. Tá? Sou atualmente coordenadora do projeto de extensão Matemática e Vida, e eu tenho um histórico na extensão também, enquanto discente. Então, eu vejo hoje que eu me identifico bastante com a extensão universitária, talvez pelo caminho que eu percorri enquanto acadêmica também. Então, hoje separei aqui para a gente conversar a respeito da extensão universitária. Então, o que é a extensão e por que você deve se envolver nisso? Então, o que é esse negócio aí, esse papo de extensão? O que é? Então, a gente começa dizendo assim: você sabia que a universidade vai muito além da sala de aula? A universidade, ela não se limita nas quatro paredes da sala de aula ou mesmo dos laboratórios. A extensão universitária é uma parte muito importante, a gente chama de tripé: ensino, pesquisa, extensão. E a extensão é justamente essa equação aí, a universidade mais a sociedade. Então, em linhas gerais, a extensão universitária vai estar buscando ter essa conversa com essa sociedade e levar aquilo que a gente estuda aqui dentro da universidade, aquilo que a gente pesquisa, discute aqui dentro da universidade e levar isso para a sociedade. Vou falar um pouquinho a respeito da evolução da extensão, mas ela não vai se resumir apenas no sentido de nós somos a universidade que tudo sabe, que tudo detém de conhecimento e vamos despejar isso na sociedade. Então, nós vamos ter uma questão de interação com a sociedade, de reconhecer o saber que está presente em todos os setores da sociedade também. Então, a extensão, ela vai para muito além do que a gente tem na sala de aula. Então, vou falar depois das modalidades da extensão, mas nós vamos ter programas, projetos de extensão, cursos ou minicursos de extensão, oficina, que aí vai ter um caráter um pouco mais prático, e eventos de extensão, tipo de palestras, de mostras, congressos e seminários. Então, muitas maneiras da gente tratar da extensão universitária. A gente tem uma definição formal do que seria a extensão, mas basicamente ela é um processo em que a comunidade e a universidade trocam saberes, ampliam o conhecimento e uma coisa bem importante e que a gente vê que isso não está só no papel, só na definição e sim na prática, é essa interdisciplinaridade nos problemas sociais. A extensão ela não se desenvolve fechada numa bolha, numa caixinha de uma única área do saber. Quando a gente fala de extensão, a gente está conversando, a gente está colocando muitos saberes entre si, discutindo e atuando e desenvolvendo também, tanto nos estudantes que estão participando, quanto na sociedade que está recebendo a ação extensionista, e a própria universidade se transforma também.
A gente tem a definição formal, né? O Conselho Nacional de Educação tem um documento que define o que é a extensão universitária. Ele está aí no prelo para ser atualizado, mas atualmente ainda é essa versão de 2018. Então, a gente tem ali no documento dizendo que a extensão integra-se ao ensino e à pesquisa, promovendo uma interação. Isso aqui é o que está lá oficialmente no documento, né? Então, essa interação ela tem que ser transformadora entre a universidade e a sociedade. Então, não apenas transformadora da sociedade. Eu vou lá num espaço e vou dar um curso e vou transformar a vida das pessoas que estão recebendo esse curso. Ela pode e deve sim gerar essa ação de transformação, mas também transforma o olhar que a universidade tem. Porque a universidade é um organismo dinâmico, é um organismo vivo, e quem traz essa vida aí são os estudantes, vocês que participam e que desenvolvem as ações extensionistas. Então, é um processo interdisciplinar, político, educacional, cultural, científico, tecnológico. Dentre as muitas modalidades da extensão, a gente vai ter produção do conhecimento, aplicação do conhecimento, o impacto social. E algumas coisas muito importantes, essenciais e que não podem faltar em uma ação para que ela se caracterize como uma ação extensionista ela deve envolver diretamente a comunidade externa. O público-alvo, o foco principal da ação extensionista precisa ser a comunidade externa e também precisa contribuir para a formação do estudante. Então, dentro dos conceitos, dos conteúdos da área de conhecimento específica do curso de graduação que esse estudante está, que você está, e também em outras áreas interdisciplinares, conhecimentos aí para a vida social, os que a gente chama aí de soft skills, também vão ser desenvolvidos dentro das atividades extensionistas. Desde a parte de você aprender a se organizar, a trabalhar em equipe, a compreender e ampliar sua visão de mundo, a visão de sociedade, entender o contexto no qual você está inserido. E aí vem, o que não é, então, a extensão universitária? Tudo que a gente fizer com a sociedade, ou tendo pessoas de fora, é extensão? Não, nem tudo. Ações estritamente assistencialistas não são caracterizadas como extensão universitária. Não que seja proibido fazer uma ação de assistencialismo, vamos fazer uma coleta, uma doação de roupas. Não é proibido fazer isso. Mas quando ela se encerra apenas nisso, ela não está caracterizada como uma atividade de extensão universitária. Agora, se é uma atividade de coleta e doação de roupas, no qual os alunos vão estar organizando, vão estar separando, vão ter previamente conversado com algum setor social que de fato está necessitando daquele material que vai ser feito a doação, ela pode se encaixar dentro de um projeto maior. Uma intervenção estritamente pontual, que não meça resultados, também não caracteriza como extensão universitária. O balcão de negócios também não caracteriza a extensão universitária tratada dentro do departamento de extensão. Existem outras modalidades de extensão, além dessas aqui, que aí se encaixaria, como as atividades de empresa júnior, onde é feito também transferência de tecnologia, aí vai para um outro viés, tá? Daí a gente pode chamar de ação tecnológica, tá? Mas daí não encaixaria dentro dessa abordagem extensionista aqui. E atividades acadêmicas no interior da universidade sem a comunidade externa. Não que essas atividades não devam ser feitas, muito pelo contrário, devem ser feitas. Uma palestra para os alunos aprenderem aí um conceito novo, algo que está na mídia, é muito jóia, muito importante. No entanto, se os alunos aqui da universidade que estão recebendo essa palestra, isso não é uma atividade extensionista. Uma semana acadêmica, ela é uma atividade extensionista? Depende, pode ser ou pode não ser. Se a semana acadêmica for um momento fechado em que é chamado pessoas ou da própria instituição ou de fora para fornecer uma formação, um curso, uma oficina para os alunos da instituição aqui,
não é extensão. Agora, se for uma outra abordagem, os alunos daqui vão oferecer uma formação bacana e as pessoas da comunidade são convidados a vir e participar. Os alunos aqui são agente ativo dentro dessa ação e o foco principal é a comunidade externa. Então, aí sim, aí essas atividades na semana acadêmica podem ser extensão universitária, né? Classificados dentro das atividades que a extensão universitária abrange. Então, espero que tenha ficado mais ou menos claro. E aqui na UTF-PR? Então, como que funciona? Quem que faz? Quem que não faz? Quem você procura? Então, nós temos esse departamento, que a sigla é DPEX, é o Departamento de Extensão, que está vinculado aí na DIREC. Na UTF-PR chama de DIREC. Em outras universidades, às vezes a estrutura pode ser um pouquinho diferente. Tá? Algumas instituições têm uma pró-reitoria específica de extensão. Aqui na UTF-PR nós temos a DIREC, que é a Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias. Então, na DIREC, tudo que tiver voltado a portões para fora aí vai estar vinculado à DIREC. Então, desde o estágio, o estágio é uma atividade que está vinculada a essa diretoria, os projetos tecnológicos, as empresas júnior, relações interinstitucionais, mobilidade estudantil, estão dentro da DIREC e entre esses departamentos está ali também o departamento de extensão. Então, aqui no campus Medianeira, atualmente eu estou atuando como chefe do departamento de extensão e ele tem núcleos. Então, hoje nós temos, são 4 núcleos, 3 deles estão ocupados, um está com a cadeira vaga. Então, o núcleo de cultura e comunicação é a Rosângela, que teve uma fala essa semana aí com vocês, especificamente sobre cultura e comunicação. Temos o núcleo de educação e direitos humanos, que é a professora Priscila, lá da matemática, e o núcleo de saúde e meio ambiente, que quem está hoje é a professora Larissa, tá? A professora Larissa sabe que também, todas elas são extensionistas, tá? Ela tem o projeto do Bosque, que a gente vai comentar sobre ele como exemplo também. Então, como que você faz para fazer parte da extensão na UTF-PR? Então, hoje, quem está entrando como estudante ou entrou desde a modificação dos projetos de curso, não tem a opção de não fazer nada de extensão, porque a extensão, ela entrou no currículo obrigatório de todos os cursos e não adianta você falar, então, que não quer fazer o TF, quer em outro lugar, porque é lei para o Brasil todo. Todos os cursos superiores no Brasil precisam ter no mínimo 10% da sua carga horária como atividades extensionistas. E nossa universidade está adequada, então, muitas das disciplinas, das horas que você vai fazer de extensão, é alguma disciplina extensionista. Tá? Então, você já vai estar automaticamente fazendo aquela atividade extensionista apenas estando matriculado. Para esse tipo de atividade, que é a que está curricular, você se matriculou, você está fazendo aquelas horas de extensão, não vai precisar fazer nenhuma outra ação. No entanto, nós temos uma série de outros projetos, de outras ações extensionistas que não estão fazendo parte do currículo. Então, nós temos esse projeto do Bosque que eu falei, projeto que eu disse lá no início que eu coordeno, Matemática e Vida. Eles não são de nenhuma disciplina. O cursinho Apolo, que a Rosângela atualmente estava na coordenação aí também no decorrer desse ano, atividade extensionista, acredito eu, a mais antiga do campus, em funcionamento ainda hoje, não é uma disciplina extensionista. Você precisa, daí, nesses casos, fazer uma ação para fazer parte dessas atividades, tá? Hoje a gente tem em torno de 40, 50 projetos ativos de extensão no campus Medianeira, fora as ações pontuais, né? Muitas delas vinculadas. Então, você vai precisar saber quem é esse professor que coordena essa atividade,
vai ter que entrar em contato com esse professor, porque é ele que faz o cadastro de aluno nesses projetos extensionistas, e alguns dos projetos os professores organizam com uma equipe de diretoria. E aí essa diretoria, que são os próprios alunos, já começa aí aquela ideia de outras habilidades que o aluno desenvolve. Os próprios alunos, em alguns dos projetos, fazem todo o processo de seleção. Isso já entra como uma parte das habilidades que você vai estar desenvolvendo ali. Tá? Então, a gente vai ter essa situação de você precisar, em algumas atividades, tá fazendo esse passo ativo seu. Então, por que vale a pena para você? Por que você faria uma atividade extensionista além das atividades que são as curriculares? Então, você vai ter uma série de benefícios participando da extensão. Inclusive, a gente costuma dizer que na universidade pública, em especial na nossa aqui na UTFPR, você participar das atividades extensionistas é o que vai te dar de diferencial de você estudar aqui e não estudar em outra instituição. Porque tudo que você aprende na sala de aula aqui já é maravilhoso, que a gente tem uma estrutura muito boa na universidade, com professores muito bons, capacitados, nossos laboratórios, nossas salas são muito boas, a gente tem o Parque Cientec, a gente tem o Bosque, nós temos a possibilidade de usar a estrutura de outros campi, se for o necessário. No entanto, as coisas que a gente faz fora de sala de aula, fora daquele horário em que você está sentado ali na carteira, vai fazer uma grande diferença para você. Então, dependendo do que você conseguir fazer, além daquele estágio obrigatório, que todo mundo já faria de qualquer maneira, você consegue experiência prática no curso. Ali, por exemplo, tem uma imagem ali de alunos num laboratório. Você consegue, em algum momento, estar oferecendo um curso, oferecendo uma formação para um grupo de mães, um grupo de crianças, ou alguns projetos como a gente tem de estudantes que já estão fazendo a avaliação na parte elétrica, de projetos elétricos de residências aí até 100 metros quadrados, já estão fazendo uma atividade prática orientada pelos professores e estão entrando em contato com a comunidade, fazendo atividade com impacto real. Não é mais apenas uma atividade, um exercício de sala, uma atividade de simulação. Você está fazendo uma atividade com resultado na prática, com aplicação real. E você desenvolve essas habilidades, além também dos conhecimentos técnicos na sua área, as habilidades que são valorizadas no mercado. Você aprender a se portar, aprender a se comunicar, correr atrás das coisas necessárias. Por exemplo, os projetos que já têm CNPJ, as empresas júnior, precisam ter um cadastro, os alunos responsáveis já precisam ir atrás eles mesmos de cartório, de documentação, precisa de uma doação para alguma coisa, os próprios alunos precisam correr atrás, organizar um calendário de atividades que vai ser realizada, fazer seleção de novos membros. Então, isso aí são exemplos de habilidades em comum que todas as áreas de trabalho que você pense depois no mercado, e não pensando apenas em mercado, mas em desenvolvimento pessoal, são importantes para todos estarem tendo esse desenvolvimento. E, de fato, saber que você impactou na vida de alguém. No projeto que eu coordeno Matemática e Vida, a equipe, nós tivemos um ano em que nós ficamos atendendo em uma escola alunos de ensino médio, na maior parte deles eram alunos que estavam vindo migrantes de outros países, aqui da América do Sul. Então, saber que você fez a diferença na vida de uma pessoa ali, e um tempo depois você encontrar essa pessoa e você saber que ela te reconhece como resultado daquele trabalho. O pessoal que trabalha no projeto Mediares também, que eu vou comentar depois como exemplos de projetos que temos. Então, você tem uma série de atividades na parte de esportes, na parte de cultura, a parte ambiental, línguas. Então, uma série de atividades. E, contando como sendo uma questão obrigatória, e ainda mais agora pensando nesses 10% da curricularização da extensão,
a possibilidade de você receber a certificação, né? Aí tem aí a questão de horas complementares, né? Então, o que for atividade extensionista, o aluno consegue receber uma certificação. Consegue receber e recebe, né? Um instante. Então, o que direciona o que é a extensão? Eu coloquei aqui da UTF-PR, mas na verdade isso está no documento do Fórum de Reitores, vale para a extensão no Brasil. As diretrizes, né, que dão a direção das atividades extensionistas, são essas que estão colocadas aí. A articulação entre ações de extensão, ensino e pesquisa. Então, de alguma maneira, isso se conversa, porque uma atividade extensionista, você, estudante que vai desenvolver alguma coisa, você precisa previamente estudar para você saber o que fazer naquele projeto. Então, por exemplo, no bosque, quem participa ali do projeto, você precisa estudar a respeito das espécies que tem ali, você precisa ter um conhecimento técnico. A gente não trabalha com pseudociência na universidade, né? Então, você precisa desse conhecimento científico. Então, vem a parte de ensino. A parte de pesquisa, no momento em que você fazer a divulgação daquilo que está sendo pesquisado também. E a extensão, o levar isso à comunidade. O impacto na formação do estudante. Então, muitas vezes, alguns docentes procuram um departamento de extensão para fazer atividades em que apenas tem docente. Isso também não é uma atividade extensionista, isso é prestação de serviço, é uma outra modalidade que daí estaria fora do que o departamento de extensão gerencia, mas quando é só professor, só técnico administrativo, que também pode ser extensionista, quando é só ele que está fazendo a atividade, não é a extensão, é uma prestação de serviço. Se é um curso que é só professor que dá, não é um curso extensionista, praticamente, é um curso de qualificação. Tá? Para ser extensionista, o estudante tem que ser impactado, mas não como ele recebendo o conhecimento. Isso seria apenas ensino, mas sim como ele sendo o agente que está promovendo aquilo ali. A interdisciplinaridade, porque os conhecimentos não estão isolados na caixinha, né, naquela visão cartesiana. A produção do conhecimento, pois quando a gente fala em extensão, a gente está constantemente produzindo conhecimento. A relação social de impacto, pois a extensão ela precisa gerar um resultado social visível, e a relação dialógica entre universidade e sociedade, que é uma coisa que quando as pessoas me procuram, eu também costumo colocar como um dos primeiros pontos a se observar. Quero criar um projeto de extensão, quero fazer tal coisa. Quero, por exemplo, eu vou falar do meu próprio projeto. Quando iniciamos o projeto Matemática e Vida, a gente não saiu primeiro conversar com a escola. Aí o que houve? A gente ofereceu um projeto que não tinha ninguém que vinha fazer, porque ele não era o projeto que a sociedade precisava, o projeto que a escola precisava. Então, a relação dialógica vem dessa conversa, dessa interação, desse entender as demandas, entender o seu entorno, a localidade em que a universidade está colocada, né? Então, a gente tem o hábito na extensão de falar, você não vai criar um problema para ser resolvido. Você vai conhecer os problemas que existem e aí sim pensar em soluções para ele. Então, esse é o caminho que a gente percorre na extensão. A gente começa com o conhecer a sociedade na qual a gente está inserido. E aí, de que maneira que a gente, na prática, coloca para funcionar, então, as atividades de extensão? Então, hoje, dentro das atividades que a gente analisa dentro do Departamento de Extensão, o DPEX, nós temos programas, projetos, daí tem uma faixa que a gente tem mais ou menos o mesmo nome, tem alguns detalhes entre uma e outra, mas é curso, minicurso, oficina e eventos. Então, no campus Medianeira, hoje nós não temos nenhum programa ativo, tá? Mas a ideia de programa é que ele seria mais abrangente. Então, um programa seria um conjunto de projetos e atividades articuladas, tá? Ele seria, pensando numa ideinha de guarda-chuva, seria o maior de todos, né? Ele vai estar
congregando ali dentro dele projetos que tenham temas em comum, que tenham algum tipo de similaridade entre si. Tá? Então, a definição seria assim: é um conjunto articulado de projetos e outras ações, né, que seriam as demais que estão ali, que integrem essas ações de maneira continuada. Tá? Então, ela vai ter um caráter um pouco mais permanente. Para dar como exemplo, para quem conhece, até antes da pandemia, depois houve uma quebra, mas até antes da pandemia, nós tínhamos o Mediares como programa. Tá? Então, o Mediares tem vários projetos que trabalham com a comunidade do entorno. Aqui o nosso campus está no bairro Parque Independência, aqui em Medianeira. Então, basicamente, o público que é atendido é a comunidade local aqui. Então, tinha oficinas na parte de esportes, né, futebol, vôlei, basquetebol, as crianças aqui do entorno que eram na sua maior parte, que frequentavam. Tinha a parte de linguagens, oficinas, cursinhos de inglês, de espanhol, para esse pessoal da comunidade. Balé também, aluna aqui da universidade que ministrava as aulas de balé também. Aí olha como que é interessante, como nesse caso eu vou dar o exemplo agora, que mostra essa interação dialógica e essa questão de entender a demanda. Enquanto geralmente as aulas de balé são crianças menores que vêm fazer. Então, geralmente eram as avós que vinham trazer as netinhas para fazer o balé, mais ou menos uma hora e pouquinho de aula, e essas avós ficavam ali esperando a aula acabar. E aí foi criado um outro projeto dentro da ONG, do Mediares, que depois ela foi colocada como ONG também. Mas uma outra atividade para atender essa demanda que surgiu ali. Foi colocada a oficina de bordado, bordando sorrisos. Então, enquanto as aluninhas do balé estavam na aula de balé, algumas mães, mas na maior parte avós, estavam fazendo essa oficina de bordado, também ministrada por estudante nosso aqui. Tá? Então, já era um bom exemplo. Então, para exemplificar o que seria o programa, são vários projetos, pelo menos 2, mas projetos que tenham uma mesma, tenham algo em comum. E o projeto, o que ele é? Então, o projeto ele é uma ação processual um pouco mais específica, ela vai ter um tempo mais determinado. Ele também tem esse caráter educativo, social, cultural, científico, tecnológico, enfim. Mas ele vai ter um tempo mais delimitado, tá? E ele pode ter também atividades dentro dele. Ele também pode, dentro de um projeto, ter cursos, ter oficinas, ter eventos. Por exemplo, eu vou falar do projeto que eu disse que eu coordeno, que é o Matemática e Vida. Nós temos um evento anual, que é o Dia Nacional da Matemática. É promovido pelo projeto de extensão Matemática e Vida, claro, tem as parcerias, o próprio departamento acadêmico de matemática, a gente tem a parceria com a comunidade, que é quem a gente ouve, existe essa interação dialógica, então a prefeitura municipal participa, então o evento está vinculado ao projeto. Temos um outro projeto que tem bastante eventos dentro também, em forma de cursos ou palestras, ciclos de palestras, que é na parte de empreendedorismo, com o professor Luciano Barzotto. Ele tem um programa de educação empreendedora, eles vão até as escolas, fazem as atividades com os alunos maioria alunos de ensino médio técnico, na parte de cursos de administração, tá? E são oferecidas oficinas também aqui na instituição. E aí nessas oficinas participam tanto alunos aqui da UTFPR, quanto alunos dessas escolas que estão fazendo parte do projeto. Tá? Então, tem eventos dentro do projeto. Tá? E pode ter cursos, minicursos, oficina. Então, o curso, só por qualificação profissional, ele pode ser ou não ser extensionista. Né? Pensando no curso extensionista, ele precisa envolver aluno, lembrando sempre das diretrizes da extensão. Né? O aluno precisa ser ativo na ação extensionista. Tá? Então, desde que o aluno esteja, os nossos alunos aqui, vocês, estejam participando ativamente, tá? Um mini curso ele vai ter uma quantidade menor
de carga horária, e a gente costuma dar o nome oficina ou workshop, quando é de atividades mais práticas. Por exemplo, essa fotinho que tem no slide aí, poderia dizer que era oficina, que as pessoas estavam fazendo, desenvolvendo atividades, ali mais na prática. A gente também chama de oficinas as ações ali da cultura, né? Oficina de orquestra, oficina de coral. Atualmente a gente está sem a oficina de coral, mas tem a orquestra, tem o violão. A gente também diz que elas são oficinas, tá? Independente de ter uma carga horária maior ou menor. E aí, o curso, mini curso, oficina, assim como o evento, ele pode, sim, ser uma coisa ali avulsa, mas o mais adequado, por tudo que foi dito até agora aqui, é que seja, sim, vinculado a um projeto. Até porque a gente vê que, se for articulado com os projetos, ele vai dar uma maior coerência com as atividades que estão sendo realizadas, e por as coisas estarem articuladas, a gente consegue medir melhor esses resultados, tá? Então, isso aí são as modalidades de extensão que a gente tem. Aí, dentro dos eventos, existem os eventos de divulgação científica também. Tá? Então, por exemplo, no ano passado, nós iniciamos um evento que foi o Tecnic. Espero que quem esteja acompanhando aí tenha participado. Nós vamos dar continuidade, fazer ele novamente, que foi um evento de muito sucesso e colocou muito a extensão aí em evidência, porque e bem no ponto de vista de articular o tripé, porque nós tínhamos feira de ciências, não nós, feira de ciências de alunos das escolas da região, desde os pequenininhos, lá do ensino fundamental 1, fundamental 2, até ensino médio. Então, alunos nossos envolvidos nas atividades, professores e técnicos nossos envolvidos nessas atividades, e quem apresentou os resultados finais foram esses alunos de escolas. Né? E aí teve diversas oficinas dentro desse evento maior, só para ver como ele se conversa, né? Ele fez parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, é uma atividade, um evento de extensão que teve um grande impacto aqui na universidade. E aí, como que você vai participar? Você vai ter que entrar em contato com os coordenadores dos projetos. Eu vou pedir para trocar agora de apresentação. Nós estamos montando um catálogo, ele está em processo de atualização. Eu vou mostrar aqui para vocês o que estava ainda no catálogo antigo, a gente está atualizando ele, tem diversos projetos que ainda não estão aqui, e ainda vai ter talvez algum que está aqui, mas que encerrou e não foi renovado. Mas assim, para que vocês possam ter uma ideia de quão amplo é tudo isso. Então, por exemplo, eu falei para vocês, a extensão ela é dividida em áreas temáticas. Nós temos as áreas temáticas, então, por exemplo, de cultura. A gente tem cadastrado aqui e está funcionando a orquestra. Nós temos um convênio com a prefeitura municipal, é um maestro mesmo dando a oficina, embora tenha surgido com um aluno nosso sendo um maestro, professor nosso já foi coordenador regente, atualmente a gente tem um professor coordenador, no entanto, ele não é músico, tá? E já tivemos tem técnico administrativo educacional sendo o coordenador da atividade. Então, toda atividade vai ter ou um professor ou técnico como sendo coordenador da atividade. O teatro atualmente não está acontecendo. A bateria é uma atividade cadastrada dentro da cultura, então uma atividade registrada, participa de edital, bonitinho. Em outra modalidade, nós temos direitos humanos e educação. Então, esse projeto aqui, Espectro do Amor, Acolhendo o Acolhedor, existe uma grande parceria. Tá? Então, a professora coordenadora é a professora Silvana Valentim. Existe uma parceria com o Ministério Público, então existe frequentemente ações desenvolvidas dentro do espectro autista, enfim, outros tipos de situações, e como que os nossos alunos atuam dentro desse projeto. Então, enquanto os profissionais
médicos, professores, educadores, psicólogos, fonoaudiólogos, a própria promotora de justiça, e está desenvolvendo atividade com os pais das crianças, os nossos alunos ficam num outro ambiente, porque os pais precisam trazer as crianças junto aqui na universidade, então os nossos alunos ficam de monitores desenvolvendo atividades com essas crianças com alguma neurodivergência. Então, essa é a ação efetiva e ativa dos nossos alunos dentro do projeto. Primeiros acordes, aulas de violão, o cursinho Apolo, que eu falei que é um dos nossos projetos de maior duração, é um projeto maravilhoso, temos alunos de todos os cursos, qualquer curso, e é um cursinho solidário, um cursinho pré-vestibular, preparatório para vestibular, para Enem, temos resultados maravilhosos também, é uma atividade cadastrada no Departamento de Extensão. O projeto Agrega, ações para uma comunidade mais inclusiva. Então, é o exemplo que faz as ações, de vez em quando, alguma ação assistencialista, mas que não se resume só nisso, e faz diversas ações de formação com os alunos aqui, ações fora, faz atividades de cinema, às vezes para a comunidade. Projeto de resíduos eletrônicos, aproveitamento e destinação adequada, do professor Hugo, do Departamento de Elétrica, também uma atividade bem interessante, e ele conseguiu fomento ano passado do Parktec, Itaipu Parktec da Itaipu. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem também, que a universidade dá incentivo, e vai cada vez aumentar ainda mais com essa implantação da curricularização da extensão. Então, todos os anos abrem editais em geral de bolsa para estudante. Tá? Então, todos os anos, nós já temos há muitos anos aqui na universidade, na UTFPR como um todo, o edital da Pró-Reitoria, então, que fornece 3 modalidades de bolsa. A bolsa que é fomentada, né, que é paga com recurso próprio da universidade, e temos as bolsas que são da Fundação Araucária. Então, existe um programa de incentivo àquele aluno que ingressou por cota social, que a gente chama de PIBIS, Programa de Incentivo de Bolsas de Inclusão Social, e o PIBEX, que daí é geral, não existe esse tipo de restrição. E nós tivemos um programa novo de fomento no passado, que foi esse da Itaipu. Aí aqui do campus, o professor Hugo, com o projeto dos resíduos eletrônicos, conseguiu esse fomento. Aí daí tem diversos outros projetos aqui, a gente tem atualmente 6 projetos com bolsa aqui no campus. O projeto Matemática e Vida, então, que a gente trabalha de uma maneira, eu sou a coordenadora, maneira a tentar desmistificar como a matemática é vista no ensino, para deixar de ser aquele bicho-papão. O da educação empreendedora, que eu comentei com vocês, que o professor Luciano Barzotto é o coordenador, e dentro desse educação empreendedora tem um evento muito bacana que está cada ano crescendo, que é o Pitaco, que começou apenas com alunos nossos fazendo suas ideias de projetos, de startup, e no ano passado, dentro do evento Tecnic, o Pitaco aconteceu e teve participação de aluno de ensino médio mostrando suas atividades, levando, inclusive, suas ideias para a incubadora, para a Sprint. O TFDX, que é a diferencial integrando acadêmicos, também é um projeto de extensão do Departamento de Matemática, coordenado ora por uma professora Tatiane, ora por outra. A professora Tatiane Flores está de afastamento, aí a professora Tatiane Tambarus coordena durante esse período, então também trabalha com a parte da matemática. Matemática e permanência acadêmica no ensino superior, também um projeto de extensão do Departamento de Matemática, coordenado pelo professor André Sandman, ele estava ali ainda no momento com a professora Jéssica, né, mas ela era professora colaboradora, já se desligou. Então, para auxiliar, daí são atividades aos fins de semana, auxiliam alunos tanto nossos aqui, quanto de outras universidades, para recuperar essa matemática aí que esteja com alguma defasagem. Topografia na escola, projeto de extensão da professora Fabiana Schitz, então ela leva atividades dentro das escolas na área de topografia, lazer ativo, as atividades esportivas lá do Mediares.
O projeto Aprende Mais, esse aqui eu não vou saber falar muito sobre ele. Little Learners, também do Mediares, na parte de linguagens, alunos nossos que dão aulas de línguas estrangeiras para crianças aqui da comunidade do entorno. Desvendando os mistérios do homem que calculava, também do departamento de matemática, em que alunos aqui trabalham com um autor específico, que é o Malbataan, com alunos de escola. Numa das ofertas foi com alunos de 9º ano e de formação de docentes, lá do Colégio Mondrone, lá do centro. Dentro de outra área temática do meio ambiente, esse projeto eu precisaria conversar com o professor do Onças do Iguaçu, dispositivos antipredação, não sei dizer se está ok ainda funcionando. Aqui tem o do Bosque também, que eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas o Bosque é um projeto que ontem ainda eu conversava com a professora Larissa. Ele foi desenvolvido durante muito tempo com professores do departamento de ambiental, professores e estudantes trabalhando, até que hoje o Bosque está um lugar que é permitido receber visitas. No ano passado recebeu mais de 1.000 visitantes, então recebe alunos das escolas da região. O pessoal agenda horário e a gente pensa em ampliar isso aí, tá? E ele tem uma vez por mês o dia do Bosque Aberto, tá? Assim que retornar às aulas de vocês, na próxima semana ali tem o dia do Bosque Aberto. A gente vai estar divulgando aí, se vocês seguirem o Bosque da UTF-PR, tem todas as datas ali. Atividade extensionista de bastante destaque recentemente aqui no campus. Qualidade microbiológica de águas subterrâneas, esse é um projeto de extensão que está com disciplina curricularizada também no departamento de ambiental. E na parte tecnologia e produção, que é outra área temática, tem aqui alguns projetos que estão dentro das disciplinas curricularizadas. Então, esse aqui é um projeto do professor Edson Hermenegildo, que é uma técnica específica dentro de gestão de processos. Planejamento de serviços, produtos, processos e qualidade. A gente tem o MEIU, que é muito bacana. Pessoal de ciência da computação, tem algumas atividades que estão sendo realizadas nas escolas também, com Scratch, tá? Linguagem gráfica, com computação básica. E tem uma atividade nova deles que não está aqui também, é um projeto de extensão, pensando nessa conversa com a sociedade. A gente tem uma organização aqui no município que se chama SANEM, e esse novo projeto, que foi recomendado há pouco, eles vão desenvolver interfaces para que o pessoal dessa organização possa, eles fazem atendimento a pessoas necessitadas, né, uma sociedade de amparo medianeirense. Então, é uma maneira de estar atendendo isso aqui. Projeto de mobilidade elétrica do professor Alberto, lá do departamento de elétrica. O veículo elétrico também, que é o carrinho elétrico. Estou passando mais rapidinho que a gente está encerrando o tempo aqui. Projeto Decola, desenvolvimento comunitário local, do professor Carlos Brassi. O projeto de Punks, eu acho que ele encerrou como um projeto de extensão, mas é um projeto muito bacana, porque ele está muito vinculado com a parte de pesquisa aí da professora Cristiane Canam. Esse é um MEIU que eu comentei, que as empresas cadastram demandas reais delas e os alunos já se matriculam como disciplina e durante o semestre eles vão pesquisar, desenvolver, estudar e propor uma solução para aquela demanda real de uma empresa. Muito bacana. Produção de saneantes e derivados também, implementação da fábrica escola, do professor Alex Torquato, projeto muito bacana. Esse UTF-PR Oportunidades já está encerrado. Esse da robótica também é do pessoal da ciência da computação. Esse projeto de extensão aqui, análise e avaliação de projetos elétricos residenciais até 100 metros quadrados, é uma atividade desenvolvida no departamento da MEC. Então, eles também recebem de famílias que têm residência até 100 metros quadrados e fazem análise e avaliação desses projetos. E aí eles também entram em contato com uma entidade que localiza essas pessoas para os alunos. Então, também é um projeto que conversa bastante. Ele também está curricularizado dentro do curso. Ele conversa bastante com as necessidades reais da comunidade.
aqui sobre saúde pública, papel de ciência de alimentos. E aí, na parte de comunicação, nós estávamos no ano passado com o projeto Drones no Espaço Aéreo Urbano, do professor Vanderlei, e acredito que os que tenham aqui sejam esses os projetos que estão no catálogo aqui atualmente, tá? Então, acho que está encerrando assim mais ou menos o tempo, a gente começou um pouquinho mais tarde, mas assim, só para ficar claro que a extensão ela é de extrema importância na formação, ela é obrigatória na formação, e que o departamento de extensão fica disponível para todo mundo que quiser estar participando aqui com a gente, tá? Quiser procurar esse catálogo, ele está disponível na página da Direc, tá? A gente tem todos os projetos com os contatos de todos os coordenadores. Vocês podem seguir a página do Instagram direc.md, em que a gente publica com frequência as atividades aí extensionistas e também as outras atividades dentro dessa diretoria, mas que são sempre todos muito bem-vindos e que dizer que a gente tem caminhado bastante com a extensão da universidade e é um trabalho de muitas mãos, tá? E nós vamos precisar de todos e nós vamos também ter uma reunião na próxima semana com as secretarias daqui do município de Medianeira para articular de uma maneira a conseguir ver melhor os impactos das ações que a gente trabalha aqui. Agradeço a atenção e devolvo a palavra para a Crisiele. Muito obrigada pela sua participação, pela sua fala, foi enriquecedora, né? Deu para conhecer um pouquinho do que é a extensão e da importância que ela tem na formação dos nossos acadêmicos. Fico muito feliz, assim, e depois a gente vai deixar aberto, né, esse vídeo, né, para que os alunos possam estar acessando. Os endereços de e-mails e outras formas de estarem acessando novamente essas informações nós vamos deixar na descrição do vídeo, né? E vamos também depois estar encaminhando para os nossos acadêmicos o endereço para que eles possam estar acessando. E o nosso canal ele vai ficar aberto durante todo o ano com esses vídeos disponíveis para que os alunos possam acessar a descrição, possam entrar em contato com o pessoal, principalmente hoje eu vou colocar com a Franciele, para estar tirando dúvida ou caso queira participar de um projeto de extensão desse, né? Pelo chat ali nós estamos com algumas visualizações, no entanto, por enquanto ainda não tivemos perguntas, questionamentos sobre o tema, né? E desde já agradeço a participação dessas pessoas que estão aqui junto conosco, nos assistindo, né, nos prestigiando. Fico muito feliz. Fiquei muito feliz também com a apresentação da professora Franciele. Igual eu coloquei, estamos a cada dia crescendo enquanto universidade, trazendo coisas novas para a formação dos nossos alunos, fortalecendo essa formação. Então, professora, muito obrigada pela sua participação e encerramos por aqui.